aqueles slides, ô Vicente? Eu vou abrir agora. Bom, pessoal, a questão é a seguinte, vocês estão me ouvindo bem agora? Sim. Deu uns tilt aqui no notebook. Eu fui engenheiro um dia, mas eu já abandonei isso faz tempo. Depois eu fui para ciências humanas, engenharia era muito chata. Mas, enfim, a interdisciplinaridade ela é muito importante, sim, porque primeiro caem questões, sim, no Enem, tá? E são questões que são geralmente fáceis de você resolver se você utilizar a reflexão e os métodos que eu pretendo ensinar para vocês, tá? A gente, se conseguir colocar os slides, que é outra coisa que eu estava aqui tentando, feito louco e não consegui, vai ser interessante que eu vou... Eu não recebi no e-mail. Não? Não. Deixa eu só se eu mandei o e-mail errado, deixa eu mandar de novo. Espera só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem, né? Enquanto isso, eu vou falando e vou tentando aqui achar aqui a aula inaugural. Agora ela sumiu aqui, sabe? Deus, onde é que está? Aula inaugural. Mas, enfim, pessoal. Ela é muito importante, a interdisciplinaridade, porque ela mistura várias... Eu acho que agora vai. Não sei se foi. Eu estou tentando compartilhar, o problema é que ela não está aparecendo. Agora apareceu. Agora apareceu. Agora apareceu. Apareceu. Tá tudo tranquilo. Chegamos lá, chegamos lá. Demoramos, mas chegamos lá. Então, pessoal. Professor, só tira essa mensagem que está ali na frente, só. Eu já vou tirar. Pronto. Vamos lá. Opa. Bom, então aqui estamos, né? Na interdisciplinaridade, certo? Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade de... Mas, enfim, vamos passar diretamente para o que interessa, certo? O que nós estamos vendo aí? Vocês estão vendo na tela, né? Sim? Sim. 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 Então, o que vocês estão vendo na tela, né, é exatamente um exercício que caiu no Enem, tá? Então, como a gente perdeu muito tempo aí, não vai ter muita apresentação, acho que vamos deixar os finalmente, os entretanto, como se diz, né, e partir para os finalmente. Então, essa é uma questão do Enem, pessoal. Então, veja bem, isso aí é uma parte de uma peça de dois dramaturgos, Oduvaldo Fiana Filho e Ferreira Goulart, que é um poeta, né? Eles fizeram uma peça chamada Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. Tá? Então é assim, né? Se correr, bicho te pega, amor. Se ficas, ele te come. Ai, que bicho será esse, amor? Que tem braço e pé de homem? Com a mão direita ele rouba, amor. E com a esquerda ele entrega. Janeiro te dá trabalho, amor. Dezembro te desemprega. De dia ele grita avante, amor. De noite ele diz não vá. Será esse bicho um homem, amor? Ou muitos homens será? Né? O que vocês estão percebendo nesse poema? Tá? Vocês podem ir... Eu gosto de coisa bastante agitada. Então, quem quiser já vai falando. Tentem se administrar para não falar duas pessoas juntas e vamos em frente. Eu acho que é a ambiguidade do amor. Uhum. Existe uma ambiguidade aí, né?
Ele fala em correr, né? E é exatamente a ambiguidade isso aí ele é tipo um poema de cordel, tá? Se vocês estão lembrados, o poema de cordel é um poema que é muito utilizado, foi muito utilizado, ainda é muito utilizado no Nordeste, né? E ele chama poema de cordel porque ele é feito basicamente, ele é colocado em cordas, né? Ele era colocado em cordas, então o pessoal chama exatamente de poema de cordel porque ele era colocado em cordas. Dizem que a origem dele é vinda de Portugal, né? Então, e o próprio título já diz, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Já é uma ambiguidade logo de cara, né? E então, na sequência, né? Você tem um desenho que vocês estão vendo aí na tela agora, certo? Essa é uma charge de um cartunista chamado Laerte, que ele fez parte da mostra Maio na Paulista em 2019. Então ele diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se unir, o bicho foge. 1º de maio. O que vocês percebem aí? Pode falar, pessoal, é para falar mesmo. A aula é para ser agitada, senão eu durmo. Que ele utiliza o cordel para fazer uma crítica. Ele parte da ideia do bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas ele fala, mas se unir o bicho foge. Né? O que ele faz aí? Ele, de uma certa forma, ele acaba exatamente com a dicotomia. Né? Faz uma alusão aos trabalhadores também, né? Ele usa os trabalhadores. É interessante, né? Então, essa é uma questão do Enem, pessoal. Vamos ver qual é a questão? Né? Então, a questão é essa daí, ó, pessoal. Considerando a relação entre o texto 1 e o texto 2, conclui-se que a charge. É importante a gente notar que quando a gente fala em interdisciplinaridade, uma das coisas que tem na interdisciplinaridade é a intertextualidade, ou seja, o intertexto e a intermídia. O que é a intermídia? Mídia são duas mídias diferentes. Nós vimos agora uma mídia que é basicamente uma mídia escrita, né, que é o teatro de Oduvaldo Viana, e vimos uma mídia desenho, visual. Então, são duas mídias diferentes. Concordamos todos? A qualquer momento que vocês quiserem, eu sou muito na boa, vocês podem parar e podem entrar e conversar, que é por aí que funciona a coisa, tá? Professor, e a gente pode falar. Eu vejo, não respondendo agora aqui a questão, mas eu vejo ali que praticamente ele deu uma dica para a população com aquele desenho ali. Se todo mundo se unir, a gente pode fazer alguma coisa Exatamente. contra quem está nos atacando. Quer dizer, para dizer que a união faz a força e a gente pode mudar. Sim. Veja bem, você está indo pelo caminho certo, Isabel, porque vamos por aí, vamos ver as alternativas que tem. Isso é Enem, pessoal. É uma questão que, a princípio, a gente pode achar muito difícil para resolver, mas, na verdade, não é. Porque, vamos lá, vamos ver as alternativas. A relação que tem entre os dois textos. Ela resgata a temática do cordel rompendo com o impasse vivido pelos personagens. B. Reafirma o dilema dos personagens da peça, parafraseando os versos iniciais do cordel. C. Evidencia a tradição popular nordestina, utilizando a imagem para sofisticar os versos. D. Confirma a força transformadora da versificação popular, reproduzindo as imagens. Complicado, né, a princípio? A princípio, sim. Mas se a gente usar a capacidade nossa de reflexão, a gente consegue resolver esse problema. Né? Naquele velho método, né, de primeiro vamos eliminar aquelas que não têm nada a ver.
Qual das alternativas aí vocês acham que não tem nada a ver? A C, professor. C. A C. Evidencia a tradição popular nordestina utilizando a imagem para sofisticar os versos. Perfeito. A C realmente não é. Tenho certeza que a C não é. Vamos lá. Qual a próxima que a gente vai eliminar? B. B. Por que a gente elimina a B? Por que a gente tira B? Olha, reflexão, pessoal, é para pensar. Prova, a gente resolve é pensando, não é? Muitas vezes a gente tem a resposta e a gente se assusta e acaba não falando por uma questão meramente de não pensar. Vocês já responderam isso. Vocês já responderam isso para mim. Logo de cara responderam para mim. Quando vocês falaram o seguinte do verso, vocês falaram o que do verso? Que tinha o que no verso? O que tinha no verso, pessoal? Alguém falou aí. Quem falou que tinha no verso? Da ambiguidade. Aqui tá falando, a B tá falando da... E no desenho, tem ambiguidade? Não, não tem. Pô, matamos, né? A B também não é, pessoal. No caso seria A, então. E a D? Por que não é a D? Pode ser, entre A e a D, confirma a força transformadora da versificação popular, reproduzindo a imagem. Eu acho, assim, na minha visão, é porque ela só tá falando de uma das mídias. No caso, ela só tá falando do quadrinho, ela não tá usando o texto junto. É que a D não é pelo seguinte, confirma a força transformadora da versificação popular reproduzindo-a em imagens. Veja bem, não existe nenhuma força transformadora da versificação popular no primeiro verso. Tem alguma transformação? Alguma transformação? Vocês veem alguma transformação? Não tem transformação nenhuma. Não tem. Ele simplesmente, mesmo porque ele tá numa ambiguidade, onde você vai ver transformação na ambiguidade? Entendi agora. Perfeito? Todos nós concordamos que não é nem a B, nem a C, nem a D. Beleza? Então, é a resgata a temática do cordel, rompendo com o impasse vivido pelas personagens. As personagens estão sempre... O bicho pega, o bicho pá, o bicho tá... O homem é isso, o homem é aquilo, numa mão ele dá, outra ele pega, papapá, papapá. E na charge, o que ele fala? Ele fala o quê? Ele fala o seguinte, que se unir, o bicho foge. Né? Bacana, né, pessoal? Todo mundo está de acordo? Professor, por que não é AD mesmo? Eu não entendi direito. Pois não. Veja bem, confirma a força transformadora da versificação popular, reproduzindo-a em imagens. Não existe nenhuma força transformadora na versificação do primeiro verso do Rodovaldo Viana Filho, certo? Vocês estão lembrados que ele está exatamente numa dicotomia. Com uma mão ele dá, com a outra ele tira, ele te manda, ele te pega, o bicho corre, né? Então, veja bem, aí não tem nenhuma força transformadora, certo? E a melhor forma que a gente sempre tem de resolver um problema desse, qual que é? É eliminar primeiro as que não são, certo? Porque essa é uma questão que, a princípio, pareceu difícil, né? Sim ou não? Pareceu difícil. É tão difícil assim? Se a gente pensar um pouco? Não é tão difícil, né? Então, pessoal, é isso aí. Vamos em frente, que agora... Professor? Pois não? Estou ouvindo. Sim, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Fica à vontade. Então, eu não compreendi o que seria a temática do cordel. Eu sou argentina e, na verdade, que não... Perfeitamente. Não o cordel... Boa pergunta, boa pergunta. Toda pergunta é boa. Eu sempre digo para os meus alunos, né, atualmente eu já estou meio aposentado, mas eu sempre falo para os meus alunos que a pergunta sempre é boa. Às vezes a resposta do professor não é tão boa como a pergunta, né? O cordel é um tipo de literatura muito presente no Nordeste do Brasil, em que ele é feito com versos, né?
versos geralmente, da forma como a gente viu, deixa eu voltar lá para a gente dar uma olhada. Então, você está vendo, ó, são versos geralmente populares, não tem, o vocabulário é bastante simples, né? E eles são Sim, feitos... vejo, professor. Pois não? Sim, Então, sim. pois não. Então, veja bem, então, ó, se corre, os bichos te pega, amor. Então, geralmente ele é feito por cantadores do Nordeste, poetas nordestinos, etc, etc. Chama cordel por quê? Uma das explicações que dizem que chama cordel é porque ele é vendido, eles são livrinhos pequenininhos, geralmente são impressos de uma forma bastante rudimentar, eles são livrinhos, né? E tem livrinhos muito legais, do tipo assim, o dia que o Lampião chegou no inferno e encontrou o diabo, entendeu? Então, eles são bastante interessantes nesse sentido. Você sabe quem é Lampião? Lampião é um grande bandido brasileiro, né? Talvez o maior bandido que o Brasil já teve. Ele é muito parecido com o Gaucho, que é... Você é argentina, Daniela? Sim? Sim, professor. Então, tem o Gaucho lá, né? É parecido com o Gaucho argentino, tá? Eu conheço porque eu já tive algumas vezes na Argentina. Mas eu não sei se eu respondi para você. Quer dizer, então, isso é o poema de cordel. Então, quando a gente chega na resposta, né, o que acontece? Ele resgata a temática do cordel, né? Ele está resgatando a temática. Qual que é a temática? Se ficar, o bicho come, né? Se ficar, o bicho pega, se for correr, o bicho come. Então, ele resgata uma temática que é do cordel, que é contado por Eduardo Viana, resolvendo impasse. Qual que é o impasse? Se ficar, ele te come, mas que tem braço e pé de homem, com a mão direita ele rouba, com a mão esquerda ele entrega, você entendeu? Então, essa dicotomia resolvida pelo Laerte, quando ele diz, se a gente junta, o bicho foge. Beleza? Tudo bem, Daniela? Sí, sí, como que respeita a poesia, né? Como Exatamente. continua isso. Sim, compreendi. Exatamente. Professor, Pois não. o que seria ambiguidade? Ambiguidade é exatamente essa contraposição que você tem. O bicho pega, o bicho come, entendeu? A ambiguidade com a mão ele te dá, com a mão ele te pega. Então, a ambiguidade são coisas ambíguas, né? Você tem... Vamos voltar lá, né? Janeiro te dá trabalho, dezembro te desemprega, entendeu? Ah, ambiguidade. Tá. Entendi. São coisas contrárias, né? Ele de dia grita avante, de noite ele diz não vá. Entendi. Entendeu? Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Pessoal, é bem bacana a gente... Professor, é tipo um paradoxo no caso, né? Tipo um paradoxo. É um paradoxo. Sim, né? é um paradoxo. Então, professor, eu só queria perguntar, eu fiquei na dúvida, eu estava lendo esse texto, ele é mais ou menos assim, qual figura de linguagem ele se encaixa? Sim, digamos assim, porque ele é bem parecido com interação, ou policideto, ou gradação, que eu fiquei na dúvida. Sim, é porque eu estou tentando aprender eu estou tentando analisar quando vem, por exemplo, esses versos, né? E eu fiquei na dúvida. Eu realmente, infelizmente, não sou a pessoa mais certa, que eu não sou muito bom na área de poesia, não, tá? Então, eu sou de uma área interdisciplinar, entendo um pouquinho de bastante coisa. Ah, não, sou tudo tão bem. profundo assim, não, mas, de qualquer forma, É porque eu achei... você pode dar uma palhinha, você achou alguma coisa. Eu gostaria que você eu achei parecido. Eu achei parecido, desculpe, quando eu achei parecido, sabe, eu fiquei na dúvida, que daí eu ainda estou tentando... que é outro, explica para nós. Veja bem, não, aqui está todo mundo aprendendo. Por exemplo, o polissindeto, característica pela repetição de conjuntos de sindetos, passo justamente o contrário. Como eu vou explicar? Por exemplo, tem um aqui do Vinícius de Moraes, que
E o olhar estaria ansioso esperando, e a cabeça ao sabor da mágoa balançando. E o coração fugindo, o coração voltando, e minutos passando, e minutos passando. Por exemplo, os finais, esperando, passando, voltando. Ali o senhor consegue voltar ali no texto, ali, no cordel? Ou por que eu pensei, eu fiquei na dúvida, né? O senhor volta lá no slide? Não volto, lógico. Que ali no final ele fala, amor, ó, ele repete, ele amor, ele te come, pá de homem, daí, por exemplo, olha, ó, amor, tem amor de novo, ele te come, pá de homem, avante, são palavras que são parecidas, né? Ou na interação, por exemplo, tem ali, a repetição de qualquer palavra, não apenas cidetos, mas em qualquer posição do texto. Daí tem, por exemplo, que é um texto que eu vou falar do Carlos Drummond de Andrade, que fala aqui, ó, casa entre bananeiras, mulher entre laranjeiras, pomar, amo cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, o burro... Eu fiquei na dúvida. Não me parece muito, não. Me parece que o acendeto que você fala é muito mais ligado à rima do que ao andamento da... Me parece que é mais ligado à rima, né? Eu fiquei na dúvida por causa disso, por causa dos finais, terminações. E veja bem, ele não está empregando rima nesse poema, né? Porque, na verdade, ele usa muito amor. Então, ele não tem a preocupação que tem o Vinícius de Moraes, né? Que está fazendo as rimas, né? Eu não sei se você concorda comigo. Tem o da gradação, ó. É disposto de ideia de ordem crescente ou decrescente, mas eu sei que não tem nada de crescente, decrescente aí. Mas é que, por exemplo, Chico Buarque de Holanda fala: a se desmanchar foram virados peixes, virando concha, virando seio, virando areia, prateado areia, com lua cheia, beira-mar. Com certeza não. É isso que eu fiquei na dúvida, entendeu? Não. Desculpa, eu acho que não é nenhum, eu acho que não classificaria ele em nenhuma dessas duas categorias. Beleza, senhor, obrigado. Beleza, obrigado. Não, obrigado a você pela colaboração. Eu acho que a gente está aqui para trocar mesmo informação e a gente aprender junto. Bom, então a resposta é a, né? E eu depois vou colocar isso aí, eu não sei ainda onde, mas isso aqui acho que fica gravado, mas eu vou depois passar todo esse material para vocês, tá? Então, no primeiro texto, percebe-se que o casal não encontra solução para uma situação ímpar, né? Nós já conversamos sobre isso. No segundo texto, representado pela charge, a representação da união dos trabalhadores sugere uma força que sobrepõe e supera a presença de um bicho e reforçado pela expressão: se unir, o bicho foge. Certo? Já falamos tudo isso aí, tá? A charge retoma o início do cordel: se corre, o bicho pega, amor, se fica, ele come. E propõe uma solução para o homem trabalhador: se unir, o bicho foge. Bom, a alternativa B nós já falamos que está incorreta, a C também nós falamos que está incorreta, e a D também. Se vocês quiserem dar só uma lidinha, né, para confirmar a nossa solução, fiquem à vontade. E agora a gente vai para uma coisa bem bacana, que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre interdisciplinaridade. Quem sabe essa foto de que data é, em que situação política nós vivemos na época, vai ganhar um doce. Pena que vai ser virtual, né? É um 1º de maio, pessoal. É um 1º de maio. Estamos ainda no 1º de maio. Prof, não consegue colocar o PowerPoint maior? Eu não estou conseguindo, minha querida. Eu já estou achando tão bom. Senhor, Em forma de apresentação. vai ali a apresentação de slides ali. Tá vendo lá em cima, lá tem arquivo, página inicial, inserir, design. Vai lá no apresentação de slides, clica ali. Eu não estou conseguindo. Ali, ó, arquivo, página, inserir lá em cima, lá onde que tem aquela pranchetinha colar lá. Em cima tem arquivo. Vai seguindo do lado. Mas inserir, design, transições, animações, escrito ali, ó, apresentações de slide.
Cara, não estou encontrando, não. Na minha tela não aparece isso. Fica embaixo da barra. Vai assim mesmo então, professor. Tá, meu querido? Pessoal, hoje... Não, vai assim, sem problema, sem problema. Não, Obrigada. Isabel, você tem toda a razão. Eu realmente não estou muito acostumado a mexer com esse aplicativo, tá? Eu trabalhava com o Teams. E, enfim, vamos que vamos. Está dando para ver mais ou menos o que é o slide? Professor, deixa eu só perguntar uma coisa. Pois não. Ali no canto da sua tela, tá vendo que tem um númerozinho em porcentagem ali no canto? Não tem, esse que é o problema. Na ponta da minha tela tem uma espécie de um predinho riscado e uma bolinha vermelhinha. Não tem mais nada aqui. Nada, absolutamente nada. Ah, tá bom então, professor. Deixa eu ver se por aqui eu acho. Essa é a primeira vez que eu mexo com esse software. Eu nunca mexi com esse software na minha vida. Mas, pessoal, eu vou contar para vocês, então. Vamos deixar os entretanto para finalmente. Tem um homem dizendo abono é tapeação, e você está vendo aí uma foto de 1º de maio de 1968. Se vocês se recordam, 68, o Brasil estava numa revolução, uma ditadura militar, certo? Então, por que eu trouxe essa foto? Porque essa foto tem tudo a ver com a charge do Laerte. O Laerte está falando do 1º de maio de 2014, eu acho que é isso. Então, você vê que quanta coisa a gente pode ir mexendo, né? E isso que a gente chama de interdisciplinaridade. Nós estávamos falando de literatura, tanto o poema quanto a charge, a gente pode dizer que é literatura, os dois são literatura, e a gente pode relacionar literatura com sociologia. Isso é interdisciplinaridade, certo? Quando a gente fala na Revolução de 68, nós estamos falando em sociologia. E aí a gente já entra na seara da interdisciplinaridade. Então, vamos ver quantos inter a gente já descobriu hoje, tá? Tem a interdisciplinaridade, que é a mistura, que é a relação entre a literatura e a sociologia. Tem a intertextualidade, que é a relação entre os textos que a gente viu, que no cartoon tinha texto, e a relação entre mídias, né? Uma mídia visual e uma mídia escrita. De tudo isso, o que interessa? Interessa a gente resolver a questão e acertar no Enem, certo? Porque é esse o nosso objetivo nessas aulas. Eu vou fazer muito exercício com vocês, fazer vocês refletirem muito, e não ficar me atendo muito à teoria, porque isso aí não resolve a questão do Enem. Certo? Então, vamos lá. Estou trazendo aqui um outro. Está muito ruim de ver? Está difícil de vocês verem? Esse especificamente está dificinho, professor. Dá para dar um Esse zoom parece também aqui. pequenininho. Eu não sei, mas no meu celular pelo menos dá para dar um zoom. Putz, aqui não tem nada, cara. Olha, realmente eu fico de cara, porque não tem assim... Ou se o senhor pudesse ler, talvez. Não, eu vou ler. Eu vou ler para vocês. Para mim também está difícil, por isso que eu vou ler aqui. Ó. Aí, pessoal, eu não sei se vocês veem que tem um desenhinho da Graúna, tá? É um desenho feito pelo Enfio, né? Vocês conseguem ver a Graúna? Um passarinho bem pequenininho, pretinho? Eu consigo ver, sim. Espera um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui, que eu acho que eu tenho outra forma de fazer isso aqui. E agora? Melhorou? Bem melhor, prof. Melhorou bastante. Então, a gente vai aprendendo aqui, né? Aos poucos. Professor, sabe nesse cantinho ali que você foi para aumentar? Eu aumentei no próprio PowerPoint. Ah, entendi. Eu realmente não tenho um botão aqui na minha frente que possa me dar a solução. Mas vocês estão conseguindo ler agora? Professor,
No canto inferior direito, ali, ó, tem 100%, e aí tem uma bolinha com um tracinho que é o menos e depois o mais. Aí ele tá bem no meio ali. Se o senhor clicar e arrastar um pouquinho para a direita, ele vai ampliar a imagem para a gente. Minha querida, no canto direito não tem, juro por Deus. Canto inferior direito. Canto inferior Embaixo. direito. Eu acho que aparece diferente para o professor. Talvez seja Pessoal, mas eu isso. dou um jeito aqui. Fica calmo que eu sou... É uma barrinha acinzentada. Não tem? Esse que é o problema. É, aí... É onde você tá botando o mouse, professor. É ali mesmo onde eu estava falando. Mas eu estou colocando no próprio PowerPoint, não no coisa. Ah, tranquilo. Pessoal, a questão é a seguinte. Está dando para ver agora, né? Sim. Sim? Sim. Então tá bom. Então, quando o neném nascer, renunciarei aos prazeres mundanos, né? Essa é a graúna. A graúna é um desenhinho feito por um cara chamado Renfil. Tá? Nós estamos de novo dentro de um cartoon, como nós vimos no outro cartoon do Laerte, era um cartoon político, e o Renfil também é muito político. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse cartunista, né? Ele também ele é um cara que, durante a ditadura militar, ele foi muito importante, e ele era um dos caras que escrevia num jornal chamado Pasquim, um jornal político bastante importante na época. Então, aí a Graúna fala, renunciarei à vida folgazã. Bom, vamos voltar, né? Só para a gente seguir o quadrinho. Quando o neném nascer, renunciarei aos prazeres mundanos. Renunciarei à vida folgazã, renunciarei à busca da beleza física, renunciarei à vida social, renunciarei aos projetos individualistas. Olha o sol, pessoal. Olha o sol e olha o cactus. Assim termina mais um capítulo na luta da mulher por sua emancipação. Isso, pessoal, é uma questão do Enem, tá? De novo, é uma questão do Enem. Tá? Então, vamos lá. Nessas tirinhas, os recursos verbais e não verbais sinalizam a finalidade de. Vamos de novo com 5 alternativas para a gente ir eliminando. Reforçar a luta por direitos civis, explicitar a autonomia feminina, ironizar as condições de igualdade, estimular a abdicação da vida social, criticar as organizações da maternidade. O que vocês acham? Acho que é ironizar as condições de igualdade, a certa. Oi? Acho que a certa é ironizar as condições de igualdade. Será? Eu acho que é criticar as obrigações da maternidade, né? Porque, na verdade, ela não chega a fazer uma crítica aberta, né? Uma ironia, né? De igualdade. Ela não fala sobre igualdade, ela não compara com nada. Ela só fala das obrigações que a mulher, queira ou não, acaba tendo que ter, né, na maternidade. Sim. Vamos, então, pelo nosso grande método. Eu sempre gosto o método, para mim, não é acertar, né? Falando uma coisa, né? Um português bem ruim, né? Para mim, eu não gosto de trabalhar indo acertar a certa, né? Porque às vezes a gente acerta a certa e às vezes a gente acerta a errada. Então é mais fácil a gente acertar a errada, né? É um método que eu sempre uso. Eu já estudei um pouco na minha vida, tá, pessoal? Eu não dei meu currículo aqui porque acho que o importante é vocês passarem no Enem, tá? E eu sempre trabalhei assim. Eu vou eliminando aquelas que eu acho que não é, né? Qual que está na cara que não é, né? Vamos lá, pessoal. Vamos pela que não é. A resposta A? Pode, não pode? Sempre pode. A. A.
Reforçar a luta por direitos civis. Obviamente, não tem absolutamente nada a ver com o cartoon, certo? Todos nós concordamos? Alguém discorda? A letra D também. Estimular a abdicação da vida social também não tem nada a ver. Tem uma na cara que também não é, né? Putz. A letra B também. Também explicitar a autonomia feminina, com certeza não. Estimular a abdicação da vida social também não. Minorizar condições de igualdade também não é. Também não é, pessoal. Então, é clara e cristalina que a alternativa é criticar o quê? As obrigações da maternidade, certo? Todos nós concordamos? Sim. Professor, só uma dúvida, o que seria a abdicação? Abdicar é você não fazer força pela coisa. Abdicar. Abdicação do trono. Abdicar o trono. Quando que você abdica o trono? Quando você deixa o trono, né? Quando você deixa de ser rei, você abdica o trono. Então, você deixa de ser. Você não se importa com aquilo. Você não usufrui. Ou seja, abrir mão do trono, abrir mão do seu... Abrir mão, abrir mão. Abrir mão é o mais conhecido. Abdicar, eu vou abrir mão disso. Abrir mão, perfeito, perfeito. Não usufruir. Oi? Não usufruir. Eu acho que não usufruir já foge um pouco, porque não usufruir, você pode estar querendo, né? E você não usufrui porque você não pode. Vamos colocar o trono em questão, que é uma boa figura, né? Você abdicar o trono, abrir mão do trono, tudo bem, mas não usufruir do trono não significa que você deixou o trono porque você quis. Você não usufruiu porque você não é o rei. Né? Beleza? Ok. Então, vamos em frente. Então, a resposta certa, né? Criticar as obrigações da maternidade, satiriza as tarefas pertinentes à maternidade e à gestação. Isso é demonstrado pelo recurso verbal do renunciarei, né? Renunciarei, abdicarei, né? E pelo não verbal, pelo meio da expressão de conformismo no penúltimo quadrinho. Assim, criticando as obrigações da maternidade, constata o fim da luta da mulher por sua emancipação. Então, vamos lá, pessoal. Conseguem enxergar isso aí? Ou precisa aumentar? Olha a Graúna aí. Ela está com mais 2 personagens do Enfio. Acho que está muito grande agora, prof. Ou é 8 ou 80. Pessoal, na próxima aula, eu juro por Deus que eu vou estar craque nisso aqui. Professor, será que se o senhor clicar 2 vezes na imagem, ela não vai abrir toda? Eu posso tentar. Mas aí eu não consigo... Na imagem ao lado, no caso. Na imagem ao lado. Você está dizendo aqui? Não. No caso, tem os quadrinhos, né? 7, 8, 9, 10. Aí você escolhe a imagem e clica 2 vezes. Ah, mas isso aí só no próprio software. Aqui eu não estou conseguindo fazer isso. Entendi. Mas está dando, pessoal, está dando. Acho que... Dá para ver sim, Tá professor. ótimo. Tá tranquilo, professor, tá ótimo. Não, eu acho que podia ser melhor, mas enfim, estamos indo. Então, pessoal, nós acabamos de ver um cartoon, certo? Do Enfio, que claramente tem uma faceta, vamos dizer, cultural, né? Como vocês chamariam, né? O dever de mãe, né? A Graúna está falando, de repente ela fala, poxa vida, né? Né? Assim termina mais um capítulo da luta da mulher por sua emancipação. O que ela coloca? Ela coloca que, por ser mulher e ter o fenômeno da gestação, a mulher tem mais dificuldade de se emancipar. Certo ou errado? Sim?
Olá. Certo, professor? Perdão, professor, Mas, mas a maternidade não é uma escolha também? Eu entendo que eu entendo isso, mas não é uma escolha? Veja bem, estamos entrando, sempre, né? veja bem, nós estamos deixando, novamente nós estamos entrando na área da interdisciplinaridade, né? Nós estamos deixando a arte visual para entrar o quê? Na antropologia, na sociologia, na antropologia cultural, né? Você acha mesmo que é uma escolha da mulher ter filho ou não? Ela é e não é, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal em que a menina, desde pequenininha, ela é doutrinada, né? Ela já ganha boneca, quer dizer, ela já tem criança, ela é doutrinada desde pequenininha a ter filho. Sim ou não? Sim, mas Eu gosto de gente, o homem, mas o homem também não é treinado desde pequeno para assumir uma família e ser pai? Pois é, a sociedade, veja bem, ele é treinado numa sociedade, ele é treinado sim, ele é treinado, é verdade. Se a gente concorda com isso, é outra história. Nós estamos discutindo antropologia cultural, pessoal. Tá? Não, pois é, não é a minha opinião, mas tanto o homem quanto a mulher não são formados para criar família? Não são formados pela sociedade? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, nós vamos discutir isso. Eu não estou fugindo da discussão, não. Aliás, o que eu gosto é da discussão e da reflexão, porque é aí que a gente aprende um monte de coisa. O que eu estou falando é que a interdisciplinaridade já nos levou de um cartoon, que é um desenho, para antropologia cultural. Nós já estamos discutindo outra coisa. Sim, o homem é criado desde pequeno a ter uma família, porque nós estamos numa sociedade patriarcal, certo? Onde, por exemplo, o homem vê muita mulher como objeto. Vamos entrar agora no feminicídio, né? Você vê como que um desenho, um cartoon pode te trazer tanta coisa, né? E isso é interdisciplinar. São essas áreas que você tem de contato de uma disciplina com a outra, né? E veja bem, dentro disso aí tem uma outra disciplina que está aí na cara da gente, a gente não está olhando, mas nós temos que ver em que região que está acontecendo isso. Esse cangaceiro aí é o zeferino, tá? Ele significa mais ou menos assim o povo brasileiro na visão do Renfil. E o bode orelhana é um bode, né, que vocês estão vendo aí. O bode orelhana, ele come jornal, ele é muito louco esse bode, do Renfil. E ele representa a cultura, né? As pessoas, os intelectuais brasileiros, né? Então, você está vendo aí o bode orelhana, que é o intelectual brasileiro, o zeferino, que é o povo brasileiro, e a graúna, que é a mulher, né? Então, em que região está acontecendo isso, pessoal? Cangaceiro, bode, graúna, em que região que acontece isso do Brasil? Nordeste. Olha lá. Nordeste. Beleza, Lucas. O Lucas deu uma palhinha aí para nós. Olha o Lampião, a reencarnação de Lampião. Oh, beleza. Gostei, Lucas, gostei. Minha aula tem que ser assim, eu mexi muito com teatro, pessoal, então eu gosto muito de festa mesmo. Lucas, você está com o microfone desligado. Falei aqui e não falei nada. Então fala de novo. Não, eu tenho um chapéu desse aqui, aí eu vi logo o cartão aí e coloquei o chapéu. Aí, é esse aí, chapéu do Lampião. É o Lampião Cantuária. Opa, isso aí. Mas sou paranaense, não tem moral nenhuma para falar. Então, pessoal, nós estamos falando do Nordeste brasileiro, então nós já estamos com uma outra interdisciplinaridade, que é o quê? É a relação entre a sociologia, o cartoon e a geografia. Certo? Professor, então, concluindo assim, é como que, assim,
a mulher que decide, que escolhe ter o filho, que faz a gravidez planejada, ela decidiu isso. As outras, às vezes, é um acaso ou alguma coisa assim. Mas mesmo não, veja bem. O que a Graúna está dizendo, ela está fazendo uma crítica à situação da mulher, certo? Como mulher. Quer dizer, o homem, ele não tem a gestação, né? Ele não carrega o feto no ventre. Né? Então, ele está fazendo uma crítica como é difícil para a mulher, né, se emancipar, né, tendo o fenômeno, né, da gestação. Então, sendo planejada ou não planejada, é a mulher que gera, né? É no ventre da mulher que gera. E o Renfil está fazendo uma crítica, está fazendo uma constatação, falando, olha, como é difícil para a mulher se emancipar, né? E é claro, né? Você vê que quantas mulheres hoje em dia, né, estão deixando de ser mães por causa de uma carreira profissional, etc. e tal, preferem não ter filhos. Então é uma crítica social, né? Uma crítica mais do que social, né? Uma crítica antropológica, né? Professor, Oi. também tem, só para abrir um pouquinho mais, né, a discussão, a questão é que, para comparar, né, quantos pais a gente conhece que tiveram que abrir mão das suas carreiras, dos seus sonhos, porque tiveram um filho? Talvez a gente conheça, mas sejam poucos relacionados ao tanto das mulheres que abdicaram, Não, né? É que nem se discute o feminicídio, né? Uma das minhas formações é direito, tá? Eu tenho formação em literatura, filosofia, direito, e se discute muito feminicídio, né? Fala, mas tem mulher que mata homem também. Falei, pô, lógico que tem. Agora, talvez 90% das mortes sejam causadas de homens matando mulheres, né? Então, por isso que a gente fala do fenômeno do feminicídio, não do homicídio, né? Homencídio, né? Não homicídio. Mas é real. Mas a crítica que tem do Enfio, acho que é bem clara, né? Mas vamos em frente, pessoal, tem mais coisa aí pela frente. Professor, Pois não. desculpa, uma última pergunta. Sim, fica à vontade. A gente está aqui para conversar mesmo. Qual o nome? Sim. Pois não. Eu queria saber qual é o nome do caricaturista do. Enfio, Henenfil. O nome dele é Henrique Filho. Aí ele fez o né? Henfil. Vem falar Enfio ou Renfil, tá? Ele é muito importante. Ele é tipo assim como é que chama aquele que faz a Mafalda? Eu estou falando porque, né? Argentinos. Sim, me lembrou a Mafalda. Eu também não estou lembrando o nome do desenhador. Ele é um pensador cartunista que nem o que faz a Mafalda. Professor, pois não. Uma coisa também ali em relação à emancipação da mulher, que ela acaba sendo cortada, porque, por exemplo, se a mulher não tem filho porque vai trabalhar, o povo mete o pau. Se a mulher para de trabalhar porque tem filho, o povo também mete o pau. Né? Isso é muito comum, né? Hoje em dia. É complicado isso. E a própria mulher também sente essa dificuldade, essa culpa. No final das contas, é a culpa. Porque é uma sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? A sociedade patriarcal é uma sociedade onde o homem tem um valor muito maior do que a mulher. Veja bem. Isso aí é cultural, é religioso, né? Porque Deus é homem, né? Gozado, né? Vocês já pensaram nisso? Deus é homem, né? Então, é uma sociedade extremamente patriarcal.
Então, Mas aí a gente está falando de uma. Professor, a gente está falando de uma religião específica. Se for pegar a religião hindu, tem a Ganesha, que é a mulher, por exemplo. Sim. Daí a gente só está focando em um ponto. Sim. Mas Mas é é que a que, tipo sociedade assim, ocidental é baseada, né? Eu realmente não vou Mas se entrar a gente nessa pegar o coisa. Brasil, é o lugar que, sei lá, se a gente tem feriado, a grande maioria dos feriados são católicos. Então, Eu no acho que vem. geral, a grande maioria é católica. Por isso que a Não, professora usou isso. veja Não foi? bem, eu não Sim, saberia. mas não, sim, Eu só não- que eu quando a não- gente fala de sociedade patriarcal, a gente está falando, englobando todo o sistema global, não está Sim, com não tá certeza. abrangendo todo. Eu dei só um exemplo, pessoal. Eu A não gente não vou. está falando só do Brasil, né? Sim, veja bem, você tem toda a razão. Eu não vou entrar nessa discussão, que é uma discussão bem bacana, mas eu acho que ela não vai ajudar muito vocês no vestibular. Beleza? É bacana, Jonathan. Eu concordo com você. Eu não conheço bem a religião hindu, teria que conhecer melhor para saber, por exemplo, quem que é o deus mais importante deles. Que eles não têm. Veja bem, vamos falar só uma coisa rapidamente da Índia. Lá tem casta, né? Lá tem sociedade de casta. Sociedade de casta é uma sociedade eminentemente patriarcal. Ela coloca valores diferentes. Mas, enfim, vamos falar da África. Olha que bacana. Tá? Então, aqui nós temos um desenho. Eu vou de novo pegar aqui e aos pouquinhos para vocês irem vendo. É mais uma vez um cartoon. Está dando para ler? O Tata contou sobre o Kalunga, o mar que não acaba. Certo? Vocês estão vendo? Certo. Eu posso deixar um pouquinho maiorzinho para vocês verem melhor. Melhorou? Sim. Deixa eu só centralizar aqui o trem. Então, o Tata contou sobre o Kalunga, o mar que não acaba. Né? Na continuidade, longe daqui. Aí, pessoal, todas essas questões caíram no Enem, tá? Eu não estou inventando nada, não, tá? Nana, se a gente beber a Nizanga e enfrentar o Kalunga, podemos ficar juntos lá na outra terra. Aí aparece de novo eles, certo? Longe disso tudo. Ficou claro qual é a historinha que está sendo contada? Sim. Eu vou dar uma diminuída para vocês pelo menos enxergarem a historinha. Então, aí o Enem vem e pergunta, né? A sequência dos quadrinhos, né, conjuga lirismo e violência, né, ao sugerir a impossibilidade de manutenção dos afetos, revelar os corpos marcados pela brutalidade colonial, representar o abatimento diante da desumanidade vivida, acentuar a resistência identitária dos povos escravizados, expor os sujeitos alijados de sua ancestralidade pelo exílio. Vamos tentar eliminar aí as que a gente acha que não... Professor, não tá bem? Pois não. eu acho que dá para eliminar a letra A. Eu acho, de primeiro. O que vocês acham? Porque, professor, é uma dúvida. Olhando para a figura lá, ela não está falando um pouco sobre sobre os negros lá, a escravização? Sim, ela não está falando um pouco, não, ela está falando sobre, né? Sim. Você vê que tem uma plantação de cana, tem negros, etc., falando um idioma que a gente nem sabe o que eles estão falando, Sim. mas a gente... Porque eu falo assim... Arrisca que é africano, né? Kalunga, Indissama, tal, arrisca que é africano. Porque na letra A está falando sugerir a impossibilidade de manutenção dos afetos. Esses afetos seria em qual relação que está falando? Porque
da sensibilidade, de eles serem um povo unido, etc, etc. Porque no caso ali na tirinha não tem nada a ver, né, eu acho. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver, não passa nem por perto dessa alternativa. Na verdade, a tirinha, se eu não me engano, ela traz a possibilidade, né? Com De certeza. uma. É muito mais pelo lado de trazer Exato. a possibilidade de voltar para a Terra, né? Que é uma que sempre foi um sonho. Professor, eu acho que tem alguém querendo ver antes, ver a outra Sem problema. de novo. Tirinha novamente. Sem estresse. Até meia-noite, estamos aqui. Quer que aumente mais? Não. Para mim, está bom. Tá bom, professor. Beleza? Opa. Professor, eu Pois não. acho que é a letra D, porque na pergunta ali está falando do lirismo e violência. Sim, mas eu prefiro primeiro eliminar. Por que não é a B? Não, eu acho que é a D, Não, mas por que não é a B de bola? Eu estou perguntando para você por que não é a B de bola. Porque eu acho que em vez dele falar dos corpos marcados, ele traz mais a questão de libertação, de liberdade, de voltar à terra. Eu acho que os corpos marcados ele até traz no desenho, mas esse não é o foco. Uhum. Também acho. Tá perfeito. A B não é. Porque a pessoa que desavisada, né? Parece que tem um corpo lá com umas corpo marcado, né? Aí o cara já marca isso aí porque viu o corpo marcado, ou seja, não refletiu sobre a questão. Né? Representar o abatimento diante da desumanidade vivida, ninguém está abatido aí, né? Tá? Abatido talvez, né? Mas não sei se Não, é. estão sonhando na volta. Estão sonhando na volta para a terra natal, pô. Ninguém que está abatido é o depressivo, que está em casa, na cama, chorando. Eles estão lá sonhando, bebê, o mar inteiro para voltar para a África. Calunga. Calunga é o mar. Né? Calunga é o mar, nós vamos ver depois. Expor os sujeitos alijados, também não, né? Não tem nada a ver. Então, já tinham descoberto que é acentuar a resistência identitária dos povos escravizados. Né? É isso mesmo. Acentuar a resistência. Eles estão lá, mas eles estão ainda pensando em voltar para a África. Né? Isso é resistência. Né? Isso é resistência. Eles não estão abatidos, eles estão, muito pelo contrário, eles estão ainda motivados à volta. Certo? No comments at all? Bom, a resposta, então, certa é acentuar a resistência identitária dos povos escravizados. Na tirinha, o que configura lirismo e, ao mesmo tempo, violência, é a postura de resistência dos indivíduos ilustrados na obra. As pessoas da narrativa representam os povos escravizados do Brasil colônia, que manifestam o desejo de fuga do contexto em que estão inseridos. Para isso... Pois não. O que significa identitária? Identitária é identidade, né? Os brasileiros têm uma identidade, nós somos todos brasileiros. Então, acentuar a resistência da identidade dos povos escravizados. Ficou mais claro? Ficou sim, muito obrigada, professor. Não, imagina. Para isso, falam sobre enfrentar a calunga, o mar que não acaba, para ficar juntos lá na outra terra. Professor? Bom, pois não. Mas qual que é o sentido da letra dele? Que eu não estou conseguindo achar sentido nessa tirinha. O senhor poderia explicar de novo? Lógico, sempre. Sempre. Nós estamos aqui para entender.
Veja bem. A resposta certa é acentuar a resistência identitária dos povos escravizados. Vamos voltar para o desenho? O Tata contou sobre a Calunga, o mar que não acaba. Calunga é o mar, né? Longe daqui. Nana, se a gente beber a Nizanga e enfrentar o Calunga, podemos ficar juntos lá na outra terra. É óbvio, se você beber todo o mar, existe um mar entre nós, né, da América do Sul, e a África, né? E aí o cara que está com o couro marcado diz, longe disso tudo. Longe do quê? Da escravidão, né? Sim. Então, o que tem? Qual que é a resposta? A resposta é exatamente acentuar a resistência identitária dos povos escravizados. Ou seja, existe uma resistência deles serem escravos. Eles queriam viver aonde? Na África, pô. Eles foram retirados lá à força, a gente sabe disso, né? Não sei se ficou mais claro. Eles queriam se livrar como se fosse daquele sofrimento. Sim, a resistência identitária. Eles querem se livrar da escravidão, pô. Ninguém quer ser escravo, né? Sim. Prof. Entendi. Como voltar, tipo, pra casa deles, né? Pra onde é o lar deles, que eles se sentem mais confortáveis, apesar das dificuldades. Que lá eles não são escravos. Não, mas quem te disse que eles tinham dificuldade lá? Todo mundo passa por dificuldades, entendeu? Não, mas veja bem, você tem escravos que vieram para o Brasil que eram príncipes, que eram reis na África, que uma tribo dominou a outra e fez todos eles escravos e vendeu para o Brasil. O cara lá era um rei, né? Existe, inclusive, uma... Já estamos entrando, você vê, nós estamos aqui discutindo quadrinho, literatura, e já pegamos o trem da história, né? Professor? Tá bom? Pois não. Na primeira vista, quando eu bati o olho ali no quadrinho no 3, me deu a impressão que a criança é uma criança que está conversando com a mãe. Eu tive essa impressão, né? No desenho da... Deixa eu voltar lá que eu não... Da charge. É na figura 11, no slide 11. Ali, Nana, se a gente beber a Nizanga e enfrentar o Calunga, podemos ficar juntos lá na outra terra. A minha primeira impressão era ver isso não na parte real da coisa. Era como se ele pensasse, se eu beber uma bebida que não é um alucinógeno, alguma coisa que a gente sabe que de repente eles até tomam naquela região para ficar mais forte, nas danças. Nesse momento eles vão poder enfrentar o Calunga, o mar, né? Para aí sim, em pensamento, poderem estar no outro lugar, pela dificuldade de sair daquele. Sim. Essa foi a primeira visão que eu tive. Sim, mas veja bem, altera a sua resposta. Olha as respostas. Isso sugere a impossibilidade de manutenção dos afetos? Não. A sua leitura afeta revelar os corpos marcados pela brutalidade colonial? Não. Representar abatimento diante da desumanidade vivida? Não. Expor os sujeitos alijados de sua ancestralidade? Não. Continua a acentuar a resistência identitária dos povos escravizados. Quer dizer... Sim, mas assim, como eu... claro, aqui a gente está conversando, a gente está pegando várias ideias, né? Mas na primeira hora, se eu não tivesse parado para pensar, eu iria nascer. Porque me dava essa impressão de, como ali na 4 e na 5, eles estavam meio... Aparentemente, para mim, eles estavam meio parados, assim, entendeu? Eu, se não pensasse, como é bom a gente ter essa aula para a gente poder pensar melhor, né? Analisar melhor. Eu já iria direto nascer, ia levar na cabeça, não é verdade? Por isso que a importância da gente ler bem. Tem que ler bem, tem que com bastante calma. E ir eliminando as que você acha que não é. Vamos voltar lá? Eu acho importante... Veja bem, eu prefiro
muito mais que vocês aprendam comigo, de repente, o método de reflexão, porque aí vocês vão ter muita aula, que vão te ensinar um monte de coisa. Comigo vocês vão aprender mais a refletir. Professor, Pois não. o John ele perguntou uma dica, como a gente pode cair nos distratores. O John perguntou, ele não está podendo falar com áudio. Eu não entendi a pergunta. Distratores, o que significa distratores? Eu acho que eu não conheço essa palavra. Pois é, não entendo, não sei também. Desculpa, Johnny, como a gente não cair nessas pegadinhas do Enem? Acho que é distrair, né? É reflexão. Eu tô tentando o tempo todo mostrar para vocês que é o quê? Primeiro, resista à vontade de ir direto na que você acha certa. Resista. Né? Porque o método é eliminar aquilo que... Veja bem, toda a questão, ela traz 3 que são bobagem, né? 3 que é bobageira, que você lê e você fala, imagine, bobagem. Né? Sugerir a impossibilidade de manutenção dos afetos, com certeza não é. Revelar os corpos marcados pela brutalidade colonial. As tirinhas não estão dizendo isso. Expor o sujeito alijados e sua ancestralidade pelo exílio, muito pelo contrário, eles estão exatamente muito alinhados. Alijados é colocados para fora, né? Alijados é retirado da sua ancestralidade. Eles estão alinhados, tanto é que eles querem voltar para a África. Então, sobrou até, usando o raciocínio da companheira, representar o abatimento diante da desumanidade vivida, acentuar a resistência identitária dos povos escravizados. A companheira que achou que era C, você continua achando, depois de ler com calma essas duas? Não, agora sim. O que tive faltou? Uma visão melhor. Não, faltou assim como as anteriores, professor. Eu fui na questão errada, porque eu não entendi, eu não fiz a minha parte de entender direito o comando que estava na charge. Então, alguma coisa me passou batido. Então, acho que é essa distração que eu preciso melhorar 100%, tanto para fazer a federal quanto para fazer o Enem. Veja bem, a prova ela é dividida em 3, eu posso dizer que em 3, é um triângulo, né? Você tem, num dos vértices, você tem o conhecimento que você adquire durante o cursinho, né? No outro vértice está a calma com que você vai fazer a prova. Tem que estar tranquila. Eu sempre falo, 2 dias antes da prova, para de estudar. Por quê? Porque a sua cabeça já tem... Se você não aprendeu até 2 dias antes, você não vai aprender nos 2 dias. Entendeu? Não vai aprender... tem o ano inteiro para aprender. Eu faço isso mesmo, professor. Licença, tá? Primeiramente, licença. Mas eu faço, assim, 2 dias antes e tal, eu vou dar uma relaxada, andar de bicicleta, vou... É isso aí. Vou fazer alguma coisa, andar num parque, qualquer coisa assim. Porque o conhecimento agregado é durante o ano, né? Os 2 dias antes é só ficar zen. Sim, Jonley. Reflete muita reflexão. É isso que eu estou tentando ensinar para vocês. É isso que eu estou tentando. Quando eu dava aula de filosofia, dava aula sobre Nietzsche, Heidegger, uns caras bem complicados. Aí eu falava para os meus alunos o seguinte, eu quero que no final do ano vocês saibam refletir. Se vocês saírem daqui refletindo, tá bom. Aí eu fazia pegadinha com eles, fazia aquelas perguntas para eles responderem rápido, entendeu? Sem pensar. Né? Qualquer hora eu faço com vocês também. Mas é isso aí, pessoal. Então vamos para os momentos finais. Espero que todo mundo esteja gostando do professor. O professor é meio louco, mas ele é muito bom. Então, temos agora... Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo.
eu não vi quem foi a aluna que perguntou, mas ela falou que no contexto africano existia escravos, né? Realmente existiam esses escravos. Sim. Quando a gente vê num livro de história, aparece lá que, por exemplo, na Grécia, na Roma, quando a Grécia e a Roma eles ganhavam de um povo, eles pegavam os prisioneiros dessa guerra e escravizavam. Sim, mesma coisa na África. O mesmo contexto na África. A questão não era que não eram negros escravizando negros, eram, não era africanos escravizando africanos, eram povos diferentes de um mesmo lugar que num contexto de guerra eles se escravizavam. Tribos diferentes. A questão da escravidão aqui no Brasil e em outros lugares é a escravidão racial. No caso, era uma raça que era contra e que ela era escravo, que até surgiu várias pseudociências. Então é só isso mesmo que eu queria deixar claro, porque às vezes... Perfeito, bem. Não, assim, fui eu quem falei, só que eu não soube me expressar bem. Tipo, essa parte eu sei, tanto é que foi tema da minha aula de hoje. Mas o que eu quis dizer foi, tipo assim, no contexto de lar, por mais que o nosso lar ele seja completamente, tem alguns problemas, a gente, não estando nele, a gente quer voltar para ele, mesmo ele tendo alguns certos problemas. Ah, Sim, tá. óbvio. Não, só para deixar claro mesmo. Não, veja bem, vamos filosofar então, né? Já que eu falei que eu dei aula de filosofia. Nietzsche tem um texto que ele chama convalescer, quando você está no estado de convalescer. Convalescer, não sei se vocês sabem, né? Você está de uma doença e você entra você convalesce, começa a se tornar bem. E ele chama isso de volta para casa, né? E tem um cara chamado Bachelard que ele fala que a gente nunca deixa a nossa casa que a gente nasceu. A casa nossa que a gente nasceu é a casa materna, é a nossa casa imaginária que a gente leva para o resto da vida. Tá? Bonito isso, né? É Bachelard que fala isso. Mas, enfim, nós estávamos falando, eu acho que até já esgotamos o assunto, porque nós estávamos falando exatamente sobre escravidão, aí eu coloquei aqui, né, calunga, né, que é um adjetivo eminente, insigne, grande, comensurável, infinito. A gente até pode falar que tem uma certa interdisciplinaridade com línguas, né? Com a língua africana. Quer dizer, enfim, eu quis mostrar para vocês como que é interessante a interdisciplinaridade e que cai na prova do Enem. Sim, cai sim. Cai, e geralmente são questões que são fáceis de resolver, né? Se você pensar um pouco. Ela exige muito mais a reflexão do que, na verdade, conhecimento muito avançado em qualquer matéria. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, espero estar melhor preparado tecnicamente para oferecer uma aula de mais alto nível. Professor, deixa eu fazer uma pergunta só, por favor. Fique à vontade. Sabe, eu não entendi o que é lirismo. Você acredita? Não sei o que é. Eu não entendi a sua pergunta, Daniela. Lirismo. Eu não Lirismo? sei. Isso. Lirismo vem da lira, né? A lira grega. A lira é tipo uma harpa, né? Que toca. Tal. E aí vem o lirismo, né? Tem os poetas líricos, aqueles poetas que fazem rimas maravilhosas, entendeu? Dentro desse contexto, deixa eu ver como que a gente poderia fazer uma substituição como que a gente poderia chamar lirismo. Deixa eu voltar lá. Seria algo mais apaixonante, professor? Apaixonante, sim. Onde que está isso que eu não estou vendo mais? Eu perdi. Está nessa questão, não? É de entusiasmo também, nessa parte. Entusiasmo, sentimento, amor, tudo está envolvido ao lírico, né? Os poetas líricos, eles eram... Camões é um poeta lírico, né?
que fala sobre a namorada dele, aquele amor platônico, aquele amor maravilhoso. Então, os poetas líricos, eles são muito apaixonados, né? Eu acho que espero ter respondido. Sim, Ficou claro? sim, entendi. Entendeu? Então, tá bom. Entendi. Obrigada. Então, tá, pessoal. Então, é isso aí. Professor, você sempre faz a gente fazer as coisas por eliminação, né? Eliminando as perguntas para achar um negócio ali, a resposta certa. Você tem alguma outra dica, tipo, para quem vai fazer o Enem, qual parte começar primeiro? Se começa em língua, se começa na redação? Eu acho que a primeira coisa que a gente faz é dar uma lida na prova, né? Aprender a ler bem rapidinho, dar uma lida geral assim, para você se sentir confiante que uma parte você sabe. Que aí já baixa o seu nível pressórico, né? Porque quando você vai de questão em questões, se você pega as 4 primeiras questões que você não sabe, você já fica chateada. Mas, com certeza, eu acho que você deve começar pela matéria que você se sente mais preparada, né? Cada um é cada um. Tem gente que é matemática, tem gente que é literatura, tem gente que é sociologia, aí depende de cada um. Mas, com certeza, essa parte que você conhece melhor, dê uma lida em toda as questões, que isso tira o nível de pressão, que você vai ver assim, poxa, eu sei essa, sei aquela, sei aquela. Não responde. Só sente que você tem familiaridade com os assuntos. Professor, eu lembro que uma professora dava uma dica assim, tipo, para ter noção da prova, né? De que só a redação vale 1000 pontos, né? Então ela tem um peso muito grande. Então, assim, vale a pena você dar uma folheada no Enem em si. E eu, particularmente, faço isso. Vou para a redação porque ela vale 1000 pontos sozinha, né? Então, assim, muitas vezes vale a pena, se tem facilidade, começar pela redação. Mas seguir esse método que o professor disse também é super válido. Veja bem, o tempo que o Enem te dá, ele é o suficiente para você fazer uma boa redação, dar uma lida na prova inteira e responder depois as questões, certo? Ou pelo menos, eu acho que é muito de cada um. É difícil dar uma dica dessas, porque se você se sente extremamente preparado para o tema da redação, comece pela redação. E se é um tema que, de repente, você não está muito confiante, você acha que você deve começar pela redação ou dar uma lidinha no resto antes? Então, por exemplo, no meu Enem do ano passado, eu comecei pelas de inglês, aí eu fui para a redação, fiz meu esboço, e aí voltei, fiz mais questões fáceis, e aí passei a caneta na minha redação, e depois eu terminei a minha prova. Então, é muito de estratégia particular. Assim. Eu também acho que é. Eu também acho que é. Eu acho que o importante disso, quando eu estava falando do triângulo, a gente acabou desviando, é que o conhecimento é importante, a calma no dia do exame é extremamente importante, e para isso você tem que estar de boa, não tem que estar estressado, estudando 24 horas nos últimos dias para o exame. E outra coisa, é ler com muita calma nessa hora. Ler com calma, muita calma. Professor, opa, pode falar, Isabel. Obrigada. Se não me engano, acho que foi no Enem do ano passado, uma das redações, um dos textos, não me lembro agora se foi o Enem ou a Federal, mas uma das redações, boa parte dos textos da prova ajudavam como conteúdo de pesquisa para a redação. Assim, eu sempre vou na redação primeiro. Na realidade, eu sempre vou conferir se tem todas as questões, né? Aí eu dou uma olhada, vejo o que eu acho, se eu conheço ou não. Vou marcando um xizinho naquelas que eu conheço e vou para a redação. E me chamou a atenção isso no vestibular do ano passado, ou no Enem, não me recordo agora. Que tinha essa coisa que eu
que me ajudava a prova na redação, né? E tanto é que eu consegui fazer uma redação até que legal, por causa disso, né? Veja bem, eu, na verdade, não sou um especialista em Enem, tá, pessoal? Eu sou um cara... Minhas últimas aulas que eu dava aula para doutorado. Então, é uma diferença um pouco grande. Então, eu não saberia realmente dar a melhor orientação. O que eu posso dar orientação é o seguinte: leia com muita calma, reflita, vá calmo para a prova, sabe? Estude bastante até lá. E o professor Vicente, que eu vi ele por aí, é um cara mais adequado para esse tipo de aconselhamento. Né? Tem também uma dica, é que o Enem é uma prova muito cansativa, né? Muito grande, a parte de linguagem são textos muito grandes, muito cansativos, então uma dica muito boa que um professor meu me ensinou é ler primeiro a questão antes de ler o texto, né? Porque quando você lê primeiro a questão, você vai já para as opções, já te dá um norte, né, da resposta. E também olhar as palavras-chave, tanto da questão quanto dos textos. Sim. As palavras-chave são importantíssimas, porque o resto são adjetivos e substantivos, né? Então você tem que pegar do que se trata a questão. Mas, enfim, pessoal, é isso. Foi um prazer muito grande conversar com vocês. E na próxima aula a gente já vai mudar um pouco. Cada aula vai ser uma coisa bem diferente. A gente não vai ficar nisso aí, não. A gente vai para outros voos. Tá bom? Não percam na próxima... Eu assisti um filme do Batman, né? Next Week, no mesmo canal, né? Qualquer coisa parecida assim. Ou seja, na semana que vem, no mesmo canal, eu esperando estar mais familiarizado com esse sistema. Boa semana para todo mundo. Aquele abraço. Muito obrigado, até mais, professor. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Até mais. Boa semana, professor. Tchau. Professor. Gente, não esqueça a chamada. Boa noite. Tchau, professor. Boa semana. Você também. A chamada vai estar no mesmo local lá? No grupo? Sim, é a mesma coisa. Ah, beleza. Tchau, até mais. Gente, eles